elas. Ah, é mais fácil ou é mais barato se formar em computação no Brasil ou nos Estados Unidos? No Brasil, sem sombra de dúvida. E isso é legal. Por que computação é bacana até essa pergunta? Lembrando que computação é universal. E computação é uma das poucas profissões que não exige uma licença para você Não atuar. é regulamentado. Não é né? regulamentado. Tanto que muitos profissionais conseguem atuar nessa área mesmo sem ter uma formação. Né? As empresas de tecnologia, elas contratam pelo conhecimento, só que você tem um salto muito grande se você já passou pela universidade e tem esse conhecimento, pelo menos teórico. Né? Só que no Brasil, ainda que você pague uma universidade particular, você está pagando em real. Só de fazer a conversão para o dólar aqui vai custar muito mais caro. E para um diploma que vai valer da mesma forma aqui nos Estados Unidos. Então, se formar no Brasil para depois vir trabalhar aqui é uma vantagem bem grande. E aí você tem dois caminhos. Você pode se formar no Brasil, fazer um bacharelado no Brasil, e aí isso é importante você focar em bacharelado, né? E depois você pode fazer mestrado nos Estados Unidos. Isso é um excelente caminho. Excelente mais curto, caminho. mais barato. Tem mestrado aqui de 1 ano e meio, né? E aí você daqui já pode, inclusive, entrar no mercado de trabalho com os vistos H, por exemplo. Você vai ter os OPT da vida. E geralmente o tuition do mestrado, que é a mensalidade, né? Como a carga horária do mestrado ela é bem menor do que da graduação, que é quase em tempo integral, é uma mensalidade muito menor. Então você consegue pagar, e o que você falou ainda, muitos já possibilitando você fazer um estágio remunerado, desde que você comece a faculdade. Então é um caminho bem interessante. E depois concorrer a uma vaga de H1B, por exemplo, né? E depois, ou aplicar para o EB2NW depois que conseguir o mestrado aqui. Então é um ótimo caminho. Outra pergunta que eu deixei para fazer para você, porque ela é um pouco indiscreta, Davi. Quanto ganha um advogado nos Estados Unidos? Vale a pena deixar de ser advogado no Brasil e ser advogado nos Estados Unidos? Olha, com todo mundo que a gente conversa que passou por essa mudança, vale muito a pena. Olha só, vou dar 2 exemplos. Digamos que você é advogado aí no Brasil, vem para cá, quer continuar trabalhando na área do direito, mas não quer fazer uma revalidação, um mestrado, ou fazer a prova para conseguir um bar. Quer trabalhar de paralegal em um escritório. A tua média de salário já vai girar entre 70 e 80 mil dólares por ano, que dá uma média aí de 6 a 7 mil dólares por mês. Que já é um excelente salário. Um excelente salário. Agora, se você resolver fazer um LLM, que em 1 ano você consegue fazer um LLM, fazer a prova de bar, que vários estados permitem que você, formado no Brasil, fazendo o LLM, que é o mestrado em Direito aqui nos Estados Unidos, possa fazer a prova do bar, aí a gente já está falando de salário de 180 mil dólares anuais, de 12 a 15 mil dólares por mês aqui nos Estados Unidos. Então, advogado, sim. E não estou nem falando do dono do escritório, você trabalhar para um escritório aí como advogado, abrindo a sua própria prática jurídica, tendo seu próprio escritório, a gente está falando de ganhos, podem superar bastante isso. É isso aí, e é muito fácil, né? Muitos profissionais até reclamam um pouco por como é tão fácil para os advogados validarem diploma aqui. Tanto que em alguns estados o corporativismo é muito forte para evitar. A Flórida é um deles, né? A Flórida, o corporativismo da advocacia que é muito forte para evitar que, se você não é formado aqui nos Estados Unidos, você não é advogado na Flórida. Mas depois é verdade, você tem que. Não, mas você pode. Tem os caminhos. 3 anos. Exatamente. Se você não é advogado, vou dar um exemplo. Se você vier para cá estudar bem, fizer a prova do bar na Califórnia, que não precisa do LLM, depois de 3 anos de bar na Califórnia, você pode ser advogado na Flórida também. Que aí é questão da reciprocidade com os outros bares. Porque se ela quer que o advogado aqui da Flórida seja aceito no bar do outro estado, ela tem que aceitar aqui também, né? Senão não tem reciprocidade. Mas a maioria do pessoal aí reclama, os dentistas reclamam muito. Dentista é uma das áreas mais difíceis. Em geral, tem que estudar 2 anos ainda de faculdade e tal. E eles veem como para os advogados é realmente tão fácil. E tem muito advogado vindo, né? Que eu tenho visto aí. Bastante. Bastante. Só de clientes nossos são vários. Advogado é uma profissão que desvalorizou muito no Brasil, né? O pessoal ganha pouco lá, né? Aqui ganha bem, bem mesmo. E a última pergunta aqui, Davi, que me fizeram é o seguinte, olha. Quais as 3 profissões, fora essas 2 que a gente já falou aí, mais fáceis de revalidar diploma nos Estados Unidos? De revalidar diploma, vou colocar aqui a advocacia fora. Primeira delas que vem em mente rápido, enfermagem.
Enfermagem só diploma, só Uniclex, né? Exatamente É. por isso. Porque já é uma profissão que está em Schedule A, ou seja, nem precisa passar por... Se tem um sponsor, não precisa nem passar pelo processo de Labor Certification. E tem várias aí contratando, né? Muita empresa Enfermeiro. contratando. Mas quando você fala enfermagem, é bacharel em enfermagem, né? Isso, bacharel em enfermagem. Porque você só faz a prova do NCLEX. O nível de exigência do inglês não é dos maiores, não é TOEFL e IELTS. A prova do Duolingo, por exemplo, já atende bem. Faz a prova no Brasil, né? Exato. Em São Paulo, né? Exatamente. Você pode fazer a prova do Brasil e já chegar aqui, na maioria das vezes, trabalhando. Porque é muito difícil ficar sem emprego enfermeiro aqui. É. Seja para trabalhar no hospital, numa clínica ou em home care, você sempre vai ter emprego. Então, acho que a primeira delas seria a enfermagem, a profissão com maior facilidade para revalidação de diploma. Não vou dizer para revalidação. A área de informática, então, não precisa revalidar. É só chegar a trabalhar. Isso em qualquer área. Engenheiro de computação. E não só de informática. A área de dados como um todo. Cientista de dados, matemática, estatística. O próprio economista, para muitas funções, ele não precisa de ter a certificação aqui para trabalhar. A não ser que ele vai trabalhar no mercado de ações e tudo mais. Ele precisa de algumas certificações. E agora uma outra profissão, Ricardo, que pouca gente sabe, mas que é excelente para trabalhar aqui. Professor universitário. Aqui ganha bem, né? Ganha muito bem. Você, com seu doutorado do Brasil, não precisa revalidar diploma nenhum, porque quase todas as universidades americanas reconhecem os doutorados do Brasil. Então, você já entra como professor. Tem muita universidade do interior do país que tem dificuldade de conseguir professor e que está contratando, às vezes, profissional só com residência. Da área de saúde, então, de odontologia, nem mestrado tem, já está conseguindo dar aula aqui nos Estados Unidos, de tão grande é a necessidade de profissional. Mas ter um doutorado no Brasil já te habilita a se tornar um professor universitário sem precisar fazer uma prova sequer. Ô, Davi, uma vantagem para quem é acadêmico, cara, é que tem mais vistos à disposição, né? Além do EB2NW, muitos professores universitários que se dedicam à pesquisa podem tentar o EB1 com grande chance de aprovação, mesmo sem ter um sponsor, mesmo sem ter a universidade patrocinando esse visto, porque você tem um H1B, que é justamente para professor acadêmico e pesquisador, quando você tem um patrocinador. Agora, se você não tem um patrocinador, mas você preenche os critérios do EB1A, você já pode tentar mesmo sem ter a instituição de ensino patrocinando o teu visto.